Fala pessoal, bom dia, aqui é o professor Vinícius. Vamos lá para mais uma das resoluções, um pouco atrasado aí, né? Mas que eu tava com muita coisa, né? Tô fazendo outras gravações também, então a gente tá um pouquinho atrasadinho. Mas ó, tamo aí, feriado de Páscoa, gravando aí pra vocês, beleza? Aqui nessa aula aqui da semana 3, né? A gente vai fazer aquela atividade avaliativa, né? Com todo mundo. E basicamente tem duas coisas, né, sobre essa avaliação. A primeira delas, que assim, né, a gente até espera que todo mundo já esteja bem confortável, né, em utilizar, é a ideia lá da tabela verdade, né, onde que a gente atribui um valor para as coisas como sendo verdadeiras ou falsas, V ou F. E, e basicamente o que a gente tem que tomar cuidado aqui para vocês aprenderem é só com o uso dos conectivos, né, que a gente tem, os conectivos lógicos aí, tá? Quais são eles, pessoal? Ó, primeiro deles que eu posso colocar assim é o e. Como é que a gente representa o símbolo e? A gente faz esse acento, né? O circunflexo, aí ele é o mesmo lá do expoente que a gente quer elevar, mas ele fica assim, esse ezinho, tá? Então isso daqui ele indica o e. Então, normalmente, quando a gente tem dois casos, né, eu vou até representar já com a outra parte de conjunto, que a representação de conjunto do E é a intersecção, é um U para baixo. Tem até uma relação, né, entre eles bonitinha. Deixa eu fazer uma representação desse E com o diagrama de Venn, né, ó. Tem que estar em um conjunto e outro, aqui o A, e aqui a gente tem esses dois conjuntos, e aqui você tem um conjunto B. Quando eu falo E, esse carinha aqui que está no meio, para estar em A e B, é exatamente esse cara que fica aqui na intersecção, quem está no meio. Esse cara aqui que está no meio, a gente escreve A e B. Ou seja, A e B é A intersecção com B. Esse cara aí que eu fiz aí do lado, certo? E o que é importante do E para estar na intersecção? Veja que se a gente atribuir valores verdades, isso daqui só é verdadeiro quando o tanto A, eu vou atribuir o valor de verdade azul, tanto A e o B forem verdade. Só nesse caso, né? Tipo, se a gente falasse no A inteiro, eu vou fazer aqui um esboço, fazer em amarelo, depois eu vou apagar. Se eu imaginasse só o A, ó, tudo isso, sendo verdade e o B não, então ele estaria o pedaço fora aí do B, teria gente fora aqui, né, digamos, dessa situação. Então, por exemplo, só o A verdade e o B falso, eu pego só um pedacinho da intersecção, eu não pego tudo. Só que quando você fala o E, tem que ser todos os dois. Então, basicamente, o que a gente vai se atentar aí na tabela verdade é que do E, né, só é verdade quando os dois são verdades. E ponto. Então, uma coisa é válida, né, se você pensar em alguma coisa para representar esse A, só é válido quando você tem o próprio A e também o B. Tem que ter os dois. Isso que é verdade. Em todas as outras situações, esse negócio vai ser falso. Beleza? Então a gente tem que se atentar aí a alguns conectivos, tá? Qual é o próximo aqui, antes da gente começar? O outro conectivo lógico é o OU, tá? O OU é o... Eu gosto de imaginar esse OU como tanto faz, para vocês não se confundirem, tá? Então esse OU é o que a gente faz com um símbolo para cima, né? Então não tem um acento, né? Nenhum desse aqui, é uma notação específica. E quando a gente vai representá-la é com símbolo de união em conjunto, tá? E tem a conexão, né? Um para baixo, outro para cima, exatamente isso. O de união. Como é que representaria isso num diagrama de Venn para vocês enxergarem? Fica um pouquinho mais fácil. Se eu faço novamente o A e o B aqui, ó, pode deixar até os dois se entrelaçando ali no meio. O OU, né, esse cara que eu estou fazendo, agora ele pega os dois, ó.
tudo, inclusive a intersecção também, né? Contempla os dois. Isso daqui é o ou. É o tanto faz. Eu posso ter tanto faz o A ou tanto faz o B. Não é exclusivo. Não é só acontece o A e só acontece o B, tá? Então, tem muita gente que confunde, pensa que é só o A, esse é o ou exclusivo, né? Ou só o B. Não. Aqui é o tanto faz. Pode acontecendo um ou o outro, é verdadeiro. Tá certo? Tanto faz. Se o A já aconteceu aqui dentro, já tá valendo. Tá bom? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. A representação dele ficaria assim, né? Desse conjunto, o A união com B. E o que a gente vai tomar cuidado com o ou? Eu sempre vou pensar num caso só para ficar mais simples as nossas análises. Eu acredito que a tabela verdade lá grandona, vai ter uma hora que a gente vai fazer, só que eu não quero ficar trabalhando, né, excessivamente com ela. Aqui eu só quero anotar para vocês são os principais casos, né? Que nem aqui a gente tinha VV, então no E, né? Esse cara ia ter valor verdade, então ele só tem um caso que isso acontece, e aqui só tem um caso onde que ele pode ser falso, tá? A gente vai pensar aqui com valor falso, para não ter no ou, não acontecer A ou não B, nenhum dos dois pode acontecer. Aqui é meio que ao contrário, né? Se você for perceber assim, pensar. Então, para ser falso no ou, os dois tem que ser falso. Qualquer outra situação tá valendo. Se ele tá dentro aqui, ó, só do A, beleza, ó, tá aqui, estou marcando aqui com o mouse. Se ele tá só no B, tá lá dentro, beleza. E se ele tá no E, beleza, tá aqui também que é esse pedacinho, faz parte aí. Diferente daqui, ó. Se eu falasse só o A, que nem eu desenho para vocês, ia ter toda essa parte aqui que não estava dentro, por isso que fica falso, né, na nossa tabelinha. Então tem que tomar cuidado com isso. Esses são os dois principais aí que a gente tem, tá? As coisas quando acontecem. Então quando você tiver o ou, fique esperto. O ou só é falso quando um dos dois é falso. Qualquer outra situação ele é verdadeiro. E quando a gente tiver o e, só é verdade, aí é ao contrário, né? Tem que acontecer um e outro, tá? Fique esperto com isso. Bom, o outro conectivo que tem, bem famoso, é o se, né? O se, aqui ele tem o sinal de implicação, então eu vou fazer a condicional, né? O símbolo lógico dele é certinho, é que eu uso aqui, tá? E é o do implica, né? Essa ideia do se. É a implicação. Uma coisa implica na outra acontecer. E basicamente você tem que tomar cuidado. Esse daqui eu vou construir a tabela. Não tem uma representação. A gente pode até colocá-la aqui, mas não faz muito sentido. Essa daqui é mais fácil a gente analisar pela tabela verdade dela, né? Se eu tenho alguma coisa, então um conjunto A implicando, ou seja, decorre, né? Se eu tenho A, implica que acontece o B. Eu gosto de pensar nisso como se fosse eventos. O A implica o B, tá? Então, se você tem um evento A acontecendo, significa que o B também é válido. No cenário atual, se você imaginar o A aqui como sendo a pessoa que teve contato com o Covid-19, digamos assim, e aqui o B é se ela ficou doente, implica ela ter ficado doente. Tranquilo? Então, deixa eu até escrever isso daqui. É o nosso exemplo hipotético, tá? O A aqui seria o contato com o Covid-19. Essa é a situação que eu estou analisando. E o B, ela ter ficado bastante doente, vamos supor que ela bateu a caçuleta, morreu, tá certo? Trágico nesse cenário, mas acontece, viu, gente? Então vamos tomar cuidado aí. Vamos fazer aqui, já era. Tá bom? Então esse daqui é o nosso A, esse é o B. E eu vou ver quando isso é verdade, né? Quando que essa implicação, tem que tomar cuidado, que isso que o pessoal confunde quando está estudando isso. Eu quero ver se a implicação em si ela é verdadeira, tá? Então estou analisando isso.
Se o fato da pessoa ter ficado com Covid-19 levou na morte dela, digamos assim, uma situação bem trágica, tá? Então, o primeiro caso meio óbvio é que a gente pode ter essa questão. Eu vou deixar o destaque dele em uma linha aqui, depois eu faço o que é o mais importante, mas se ele é V, se a pessoa teve Covid-19, isso implicou que ela morreu, então isso significa que essa tabela é verdadeira. Então, isso daqui tem valor verdade, tá? Agora que vem uma coisa, né, que o pessoal às vezes confunde, é assim. A pessoa não teve o Covid, não teve, não pegou. Então já é falso. Não teve Covid. Não aconteceu isso aqui. Aí vamos supor que ela morreu. Teve o Covid e morreu. Essa implicação é verdadeira? Veja que a implicação é aquela coisa da transitividade, né? Para eu verificar se isso aqui é verdade, eu só consigo verificar se a implicação é verdadeira se a pessoa teve o Covid. Aí eu posso falar, olha, essa pessoa daqui morreu do Covid. É só isso que eu posso falar. Agora, se a pessoa não teve o Covid, aí ela pode ter morrido ou não. Tanto faz. A ideia é que eu não consigo verificar se veio do Covid ou não essa coisa, essa morte dela. Ou ela também pode nem ter morrido, né? Sendo falso isso daqui, ela continuou viva, né? Então imagina na situação, a pessoa não teve Covid, não tá viva lá, tá feliz, alegre, né? Digamos assim, ó. Então ela tá bem felizinha lá e dançando, saltitante. Eu posso falar que isso é verdade aqui, que o Covid leva na morte? A gente tem até atenção que isso daqui seja verdade, mas o fato de você não ter verificado a condição inicial, digamos assim, não implica, né, em nenhuma dessas duas coisas. Então a gente não tem certeza, é o tanto faz, pode ser V ou F aqui. Né? Então a pessoa pode ter morrido, a pessoa está viva, e aí isso não tem nenhuma conexão com a implicação. É por isso que quando a gente não verifica a nossa condição inicial, que seria o A, o fato da pessoa ter Covid e levar na morte, automaticamente isso daqui fica verdade. Eu não tenho como verificar. Se a pessoa não teve Covid, eu só posso falar de coisa que eu sei, que ela teve, né? Digamos isso daqui. Agora o contrário eu não posso, tá? Como que eu poderia, que aí você tem que ficar esperto quando a implicação vai ser falsa. Isso daqui é o único caso, tá? É quando a pessoa não teve o Covid. Perdão, aqui, peraí. O último caso é quando ela teve o Covid, né? E aí, magicamente, digamos, ao invés da implicação levar, o que eu estou falando que o Covid leva na morte, então aqui ela não levou na morte. Vamos supor que ela ficou viva. Isso contraria a minha afirmação, que eu estou falando que toda pessoa que tem o Covid aqui leva necessariamente na morte dela. Só que a pessoa teve o Covid e não morreu. Então isso tá vendo? Contraria a minha frase. Então isso daqui é falso. Então, essa é a única coisa que destoa, tá vendo aqui, né, no sinal de implicação, e ele é o único que a gente vai olhar, né, dessa coisa aqui, dele implicando aqui nessa falsidade. Então você tome cuidado. A implicação, ela só é falsa quando a gente tem a nossa hipótese, né, digamos aqui que fosse o A, e a tese é onde que eu quero chegar, onde que leva a consequência, né, for falsa. Então é só tomar cuidado com isso. Essa é a única questão para você ficar esperto na implicação, beleza? Ficou esperto com isso? O resto aí fica fácil, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar agora os exercícios. Quem já sabe tabela verdade, né? Já podia ter pulado para cá, a gente já vai fazendo tudo, né? Então, aqui o primeiro, na pergunta 1, como é que ele faz? Sendo a proposição P implica R ou S falsa, então a gente acabou de ver ali, ó, que para a implicação ser falsa, né, se eu tenho uma implicação que é falsa, no caso aqui é P implica R ou S,
essa implicação tem valor verdadeiro como sendo falsa, o valor verdade, então isso significa, deixa eu fazer até com a outra cor aqui, agora eu vou fazer com pretinho, tá? Se ela é falsa, só tem um caso que acontece da implicação ser falsa, esse cara aqui, ó, né? Isso só acontece quando eu tenho verificado P, então só acontece quando P é verdade, e esse cara daqui do lado direito for falso. O ou, né? E o ou for falso. Isso só acontece nesse caso. É a única situação, lembra? Você tem o exemplo que eu dei lá. A pessoa está com Covid, você está afirmando, tipo, Covid leva na morte, a pessoa teve Covid e não morreu. Contrariou aí o que você estava querendo dizer, né? Não valeu a transitividade aqui, né? Uma coisa não levou na outra. Então, é só essa situação. Com isso, eu já sei que o P tem valor verdade V, e só que aí eu sei que o R ou S é falso, né? Agora, então, a outra parte que eu concluo aqui é que o nosso conectivo, né? Isso aqui foi o primeiro, o R ou S tem valor verdade. Agora eu vou analisar o conectivo ou, vou fazer ele aqui destacado, tem valor verdade de falso. Se esse cara tem valor verdade falso, só acontece em uma situação, né? O ou ser falso. O ou só é falso, né, quando os dois forem falsos. Então, quando você está querendo ver a falsidade do ou, né, isso só acontece se o ou, qualquer um desses dois, né, se o R acontece ou o S acontece, esse ou é o tanto faz, acontecer R ou S, qualquer um dos dois forem verdade, essa afirmação será verdadeira. Ela só é falsa quando o R for falso e o S for falso, tá certo? Então é nessa situação que o ou fica sendo falso, tá? Só nessa, só acontece nesses dois casos. Portanto, eu já sei que o R aqui tem valor verdade falso e o S também tem valor verdade falso. Agora, eu vou olhar a última, né, que a gente tinha visto aqui. Se você pulou aqui, você volta lá porque eu expliquei o do ou, tá, gente? Bonitinho. O QI não S, esse símbolo é de não, né? QI não S, ele é equivalente. Equivalente é igual, tá, gente? O valor verdade. Eles equivalem na mesma coisa. Então, quando um é V, o outro é V. Quando um é F, o outro é F. E assim por diante, tá? Ele equivale ao P. Ele falou que isso é verdade, né? Essa afirmação. Cuidado, tá? Equivalência, se a equivalência é verdade, isso só significa, ó, mostrando então aqui com o cursor para vocês, que se aqui é F, tem que ser igual, tá? Essa equivalência é como se fosse um sinal de igual. Essa é F aqui pode ser F, aqui é V, aqui pode ser V. Só que a gente já sabe de antemão que o P aqui, ele é verdadeiro. Então, como a equivalência é verdade, significa que esse cara aqui desse lado é verdadeiro. O E é verdade. Isso significa, então lembrando lá, né, do que a gente fez, se o E é verdade, então qual é a consequência disso? O E para ser verdade, o que tem que ser verdade? É o contrário do O. O para ser falso, os dois tem que ser falso. O E para ser verdade, os dois tem que ser verdade. Você tem que mais ou menos que memorizar isso. Então aqui a gente tem que o que tem que ter valor V, é verdade, e o não S também tem que ter valor V, dessa conclusão que a gente acabou. Isso não contraria, tá? Se não S é V, isso significa, ó, daqui, isso significa que o S é falso, né? Se a negação é verdadeira da frase, significa que a afirmação dela é falsa, tá certo? Né? Se eu falo assim, que eu não vou lavar a louça e isso acontece realmente, isso aqui é verdade, digamos, na quarentena eu não vou lavar a louça, então significa que o fato de eu lavar a louça, que é a negação da frase que eu disse, é falso.
Não posso. Eu falei que eu não vou lavar a louça. Então, se lavar a louça significa falso. Tá certo? Bom, aqui, e aí, portanto, o Q, que é o último que faltava, tem valor V. Ele pediu Q, então é VV, né? A sequência correta é PQ, RS, FF. E aqui a resposta VV, FF é essa, tá? E aí vamos para os próximos aqui, para o 2, pergunta 2. O 2 é sobre essa proposição. É correto afirmar que ela é uma falsa se uma for verdadeira. São várias implicações, né, gente? Bom, o jeito mais fácil que a gente pode olhar para isso é montando a tabela verdade, ou você pode tentar ir compondo aqui, ó, analisando o símbolo de implicação, né? Quando um é falso, quando o outro acontece. Como eu já sei a resposta de antemão, que vai ser uma tautologia, então no final da tabela verdade é tudo V, então eu vou montar a tabela verdade, tá? Como que a gente monta a tabela verdade disso daqui? Eu tenho que ir construindo essa parte, tá vendo? Como é que a gente constrói? Eu tenho que partir do menor, que eu tenho P implica Q, e vou construindo para o maior. Depois eu vou ter essa afirmação implica o P, tá vendo? E depois eu tenho a última. Ou seja, eu vou ter que fazer 3 transições aí na minha tabela verdade, tá? Então, anotem isso. Eu começo com as duas coisas que estão sendo relacionadas, P e Q. Então, eu monto aqui, né, nossa tabelinha começando. Espera aí que ficou meio feinho. Mas vamos tentar continuar assim. Mas é importante que vocês entendam, né? Quais são as possibilidades? Você monta aquelas 4 tradicionais, né? VV, VF, FV, FF. São as 4 opções que existem, né? Pode ter valor verdade ou falso cada proposição. Então a primeira coisa que eu vou montar é esse azulzinho aqui, ó. P implica Q. Depois eu vou montando os outros, tá? Eu vou fazer com a cor, você vai entender por quê, porque senão a minha tabela vai ficando gigantesca. Aí eu tenho um truque para ajudar. Vocês vão entender como é que funciona esse truque. VV. VV é a implicação. Quando você vê a implicação, lembra do caso. A implicação só é falsa numa questão. Quando o P é verdade, só que não decorre a implicação, ou seja, a transitividade não vale. Então, o V você verifica a hipótese, né? Só que a consequência é falsa. Então, isso daqui não pode acontecer, tá certo? Quando que isso não acontece? Só nesse caso, quando é V e F. Ah, e os outros? Os outros nem esquenta a cabeça, coloca o valor V. A gente só vai olhar para isso, tá? Que aí é quando o outro é falso, necessariamente você não consegue verificar a implicação, é tudo verdadeiro, e o primeiro é verdade. Beleza? O que eu fiz de azulzinho? Ao invés de ficar copiando tudo, eu vou colocar um, sei lá, eu chamo às vezes o balãozinho, né, ou P implica Q, ou como um ponto, né, você pode chamar agora essa consequência aqui de A, eu faço só um pontinho, tá? E aí, é como se esse pontinho fosse essa consequência inteira, ó, um A, conjunto A. Ele implica a nossa próxima condição, aí eu vou fazer ele com vermelho, que é esse sinal, ó, tá vendo? O próximo, esse implica o P. Então, quando eu estou falando nesse azulzinho, nesse pontinho, aí você viu que ela ficou mais fácil, eu estou me referindo à tabela verdade dessa daqui, ó, dessa implicação lá atrás. Mas para eu não ficar escrevendo um monte de coisa junto, então eu só fiz o pontinho. Aí eu vou economizando minhas linhas, entendeu? Isso é um truquezinho aí que eu gosto de fazer. Percebam que a tabela que eu quero analisar é se essa que eu tenho aqui, ó, ela implica P. Qual é a tabela P? Essa daqui, tá certo? Essa daqui é a tabela P. O que eu tenho que buscar? Eu posso fazer item por item, né? Então, só que a gente tem que ficar só esperto quando essa é verdade e essa é falsa. É a única condição que vai tornar a implicação falsa, né? Essa que está no meio. Bom, aí você tem que olhar sempre para quando essa daqui é verdade. Quando é falso, você não precisa nem analisar. É V. Aí você olhou. V, ó. Eu passei aqui do que, tá? V e V. Então vai dar V, né? Então esse primeiro aqui tem valor verdade V.
O outro é falso, não importa, não precisa nem passar, nem olha o que tem lá do outro lado. Agora, esse é V e aqui é F. Esse é V e aqui é F. VF, VF, deu ruim aí, né, no último. Os dois últimos, portanto, é falso. Não pode acontecer, tá? Então, essa é a tabela verdade do até no meio. Agora, o que eu vou fazer? O pontinho vermelho vai indicar como se fosse tudo, né? Toda essa parte aqui, ó. Então, faço um pontinho vermelho. E qual é a... O que eu quero analisar agora? Deixa eu ver. Ele implica P de novo, né? Ó. Ele implica P, eu vou fazer de verdinho. Ele implica P. Isso significa, poderia ter feito essa tabela aqui de vermelhinho, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. VV, FF. Tá? Bom, e aí como é que funciona aqui essa parte? Então eu estou me referindo agora a essa tabela vermelha, se ela implica o P. O P é o verde, né? Agora seria essa daqui, ó. Agora o B virou verde, tá? Se o vermelho implica esse. Novamente, na implicação, eu vou olhar quando é verdadeiro. Quando é falso, nem me importa. Que nem esses dois aqui é falso, né? A primeira que está do lado esquerdo. Então eu já posso vir aqui e tacar o valor verdade de V. Nem me importa. Agora V, aí eu tenho que olhar. V e V vale, ou seja, a implicação foi verdadeira, VV também. Aí tudo ficou V. Quando tudo fica V, a gente chama isso de uma tautologia. Tá certo? E aí, qual que é a questão? A proposição é sempre verdadeira, uma tautologia, tá? Então foi essa consequência aí da pergunta 2, né? Vamos lá na pergunta 3. A pergunta 3 é muito legal porque ela é uma implicação. Ela fala se é peixe, o que é equivalente ao se é peixe, do peixinho, né? Então, se é peixe, eu vou fazer o peixe aqui com coisa. Isso implica que então ela é feliz. Eu vou fazer um sorrisinho. Gente, a implicação ela tem uma coisa que se chama contrapositiva. O que é essa contrapositiva? É a consequência, só que indo do lado direito, a volta, né, que eu falo. E indo daqui para cá. Eu não posso falar que ela é feliz, então ela é peixe. Isso você só sabe se é peixe, então não é feliz. Sabe qual é a volta aqui? A contrapositiva é a negação das duas coisas. E perceba como faz sentido. Ó, vou escrever para vocês aí. Se não está feliz, não estar feliz significa que você está triste. Isso implica que não é peixe. Não estou falando que é peixe, eu estou falando que não é peixe. É a negação das duas coisas. Perceba que essas duas afirmações são equivalentes. Tá? A princípio a gente gosta de escrever assim, ó, se A implica B, é equivalente a dizer que não B, a volta, é a contrapositiva, por isso que é contra, entendeu? É a afirmação contrária, só que a negação dela. É a volta negando tudo. Implica não B, implica não A. Então, se a pessoa não está feliz, implica que ela não é peixe. Por que isso é verdade? É fácil você perceber essa conexão. Porque, veja, se você... Qual que é o único jeito da implicação ser falsa? Qual que é o único jeito? É quando isso aqui é verdade e isso daqui for falso. Concorda? Que seria quando ela fosse feliz e ela ser o peixe. É exatamente, voltando aqui diretamente, que a gente não pode. Agora, a ida, a volta aqui, né, digamos nesse caso, não tem problema algum. Isso aqui pode acontecer, tá certo? Vou dar um exemplo sem ser com peixe. Vamos falar só de o que é a conta positiva. Isso aqui é extremamente importante, tá? Vocês têm que saber. Isso aqui para a matemática é muito importante. Eu acredito para a computação também aí pra gente, tá? Vamos supor que a gente fala assim, ó, se a pessoa estuda, aí vocês vão entender legal, isso significa que ela tira 10 na prova. Ela é 10. Essa é a implicação. Isso aqui é o que acontece.
Se ela estuda, ela tira 10. Então, se ela não estudou, se ela não tirou 10, ó, isso implica que ela não estudou. É isso que a gente está falando. Por que eu sei que isso aqui é verdade? Porque se ela tivesse estudado, ela teria tirado 10. É essa a questão. Uma coisa é equivalente à outra. Pegou? E aí a única coisa aqui é se ela não está feliz, então ela não é peixe. Foi o que eu escrevi. Proposição equivalente a ela é a 5. Quem já sabia essa regra, né, da contrapositiva aí, você já faz isso aí direto, né? Você já viu essa implicação, você usa a contrapositiva, tá? Bom, vamos lá para 4. A 4 ele pede a negação dessa frase. Gente, para negar o para todo, basta exibir um contra-exemplo. E isso é fundamental que vocês entendam. Para a gente negar o para todo x acontece tal afirmação, então você tem que mostrar que existe. É que nem eu falo assim, ó, todo mundo na Univesp vê os vídeos que os professores passam. Imagina que eu falasse assim. Como é que eu nego essa afirmação? Basta exibir uma pessoa que não vê os vídeos. Entendeu? É basicamente assim essa ideia. Se você quer mostrar uma contradição, uma coisa, basta exibir, ou seja, mostrar que existe. Isso significa, então, que o começo da minha frase já seria com existe. Existe X. Vou fazer um pouquinho aqui para baixo, porque o existe é o E ao contrário, tá? Existe um X, que vai mostrar a negação desse negócio aqui. Qual o negócio que eu quero negar? Existe um X que não satisfaz essa parte aqui. Isso daqui tem que ser falso, tá? Tem que ter valor falso se eu quero negar ele. Tem que exibir um cara onde que isso aqui não acontece, tá? Só sabendo do existe, você já poderia eliminar essas duas alternativas aqui, tá? E aí eu tenho que ver qual que é a outra, o que acontece com ela. Eu tô com a prova ainda do... Ela teve uma mudança, tá, gente? Mas eu acho que ficou quase que a mesma coisa aí. Acho que essa questão aqui era ainda quando não tinha feito a mudança. Mas como é que fica, né? Como é que eu nego, digamos, essas coisas que tem aqui? Para a gente negar esse cara, o que acontece? Para isso aqui ser falso, lembra? Isso aqui só é falso. Isso aqui é uma implicação que a gente tem aqui dentro, né? Ele só é falso, essa implicação, quando esse primeiro cara aqui for verdade. Você pode imaginar ele assim, né? Só que a consequência dele tem que ser falsa. É isso daqui que acontece, tá? E lembrando, no exercício que a gente tinha, nessa primeira parte, né? Ele falava, ó, é que agora eu não tô com o bonitinho, né? Enfim, mas vai ficar assim, eu não tô com a questão quando ela ficou alterada. Mas eu vou explicar aqui, aí depois vocês completam, tá? Então, isso daqui vai ser o x maior que 2. Lembra que eu tenho que fazer a negação disso. Isso aqui implicar que esse daqui é falso. Eu estou querendo falar que isso aqui é falso, isso daqui é um ou, né? Como é que o ou é falso? Se as duas afirmações forem falsas. Então, vamos até lembrar de novo o ou, que era esse símbolo, ele só é falso se as duas afirmações forem falsas, né? O ou aqui. Então, se você tem A ou B, só vai ser falso quando as duas forem falsas. Essa é a principal questão do ou, tá? Que é o que a gente está usando aqui. Então, para ser falso, significa que 3 elevado a x tem que ser menor do que 3 ao quadrado, né? E, é assim que você nega, e raiz 3, é o contrário ali, né? Raiz de x tem que ser maior ou igual a 3. É essa afirmação aqui. Se eu não me engano, no exercício, ele analisa uma das partes, né, que isso daqui ele analisa da negação, se eu não me engano. Porque lembra que a implicação, eu sei que essa implicação aqui, agora é essa frase, né, existe um x, você está exibindo
Agora, para essa frase, eu acho que é assim que está lá, tá? Ser verdadeira, lembra que a implicação, para a implicação ser verdadeira, você pode ter que aqui é V, perdão, aqui é falso e aqui é verdadeiro, tanto faz. A implicação só é falsa quando o do lado esquerdo for V e aqui for falso. A única questão aí que a implicação fica falsa, tá? Então, negando isso, eu acho que é essa a resposta, não é? Que tem é x, se eu não me engano, ser menor ou igual a 2 e 3 elevado a x ser menor que 3 ao quadrado. Epa, é um gafezinho aqui. Menor que 3 ao quadrado e raiz de x maior ou igual a 3. Fechou? Então, essa questão aqui. Se eu não me engano, a alternativa que tinha, ou lembra que pode ser falso ou verdadeiro, tá? Tanto faz isso daqui. Quando é verdadeiro e V, né? Não é tanto faz, é só V e V. Aí, se eu não me engano, a resposta correta aqui era essa. Só que aí você tem que analisar o seu aí que tá. Agora eu não lembro como é que tava aí da parte. Se eu não me engano, acho que é o que tem os dois E's. Desse jeito que eu escrevi. Essa daqui, ó, não contraria o que eu escrevi ali, tá? Fique esperto. Ela não contraria. Aqui eu até vi uma gafezinha que eu fiz, o sinal, né? Aqui é só maior. Quando você nega o maior é igual, aí fica só maior, tá? Por isso que eu fiz aqui o menor é igual. Você pode deixar isso daqui também como valor de verdade, né? Lembra, ó, vou até fazer aqui de novo, pessoal. Quando você tem o sinal do se, que é o símbolo de implicação, a questão, né, A implica B, ela só é falsa quando esse é verdadeiro, ou seja, a hipótese é verdadeira, mas a consequência é falsa. Se você tem isso daqui acontecendo, aí a implicação é falsa. Então todos os outros casos ficam verdade. Por isso que eu analisei aqui, ó, F eu poderia ter FV, isso aqui é verdade. Que nem eu fiz aqui. Eu poderia ter VV, também continua sendo verdade. E eu poderia ter FF, negar as duas partes, também continuaria sendo verdade. Então tem 3 formas de escrever essa resposta, tá? Beleza? Aí você tem que ver qual que é o do exercício. Por isso que eles até fizeram novamente ela, tá? Deixa eu ir para 5. A 5 é assinale a alternativa que possui a mesma tabela verdade, né? Aí você tinha que ficar testando, beleza? Eu vou fazer aqui direto, já com o caso que dá certo, né? Mas por uma questão aí de tempo mesmo, né? Porque senão o vídeo acho que já vai ficar longo, porque tem alguns detalhezinhos que eu tive que comentar aí com vocês. P e Q. Aliás, isso é uma das coisas, né? Tem que tentar melhorar esse tempo, porque o P mais, né? O Q, esse é o exclusivo, não é isso? O exclusivo. Como é que funciona o exclusivo? O exclusivo ele é muito parecido, né? O short, quando a gente faz, é assim, ó. Vamos fazer aqui a tabela. Verdade, VV, deixa esse daqui com preto mesmo. VF, FV, FF, tá? Como é que funciona essa parte do ou exclusivo? Se ele é exclusivo, ele é aquele que ele fala assim, isso só vai ter valor verdade quando um ou outro for ou exclusivo, não é o tanto faz. É essa a questão. Isso aqui é diferente do tanto faz. Tem que só acontecer P ou só acontecer Q. Só acontece o P, por exemplo, na segunda linha e só acontece o Q na segunda. Ah, e se os dois forem valor verdade? Não é o ou, não é o tanto faz? Não, tanto faz aqui não pode. Então aqui é falso. E obviamente se os dois são falsos, esse aqui é falso. Então é isso que ele está perguntando no exercício. Qual dessas afirmações aí vai ter a mesma? Você tem que testar uma por uma, tá? A que é a correta, eu já sei aqui. Deixa eu ver no meu gabaritinho. É P e não Q. Implica P e não Q ou não P e Q. P e não Q ou, que é esse daqui, não P e Q.
Vamos mostrar isso, né? Que eu acho que fica mais fácil. Mas veja que eu vou ter que construir a tabela dos não, né? Para ficar mais fácil aí. Vamos construir aqui a tabela do não P, tabela do não Q. Vou mostrar que isso é equivalente ali, tá? Mas o certo é, desse exercício não tem como fugir, tem que fazer todos, tá? Depois você pode fazer até como teste. Não P é FF, né? VV. Tá vendo que eu estou contrariando essa parte? Aqui é VF, VF, FV, FV. Não Q, VF, FV, VF, FV, né? Então fica aqui. FV, FV. Bom, agora vamos construindo. Mas lembra o meu truque lá que eu usava? Isso daqui, para não ficar uma expressão muito grande, esse daqui eu vou fazer de vermelho, tá? E aí o P e Q, que aí depois eu não preciso escrever essa expressão inteira, ó. P e não Q, certo? Vamos analisar a tabela verdade dele. Depois o outro eu faço com outra cor. Eu só represento com um pontinho. Vai ficar muito mais fácil, né, para analisar minhas coisas. P e não Q. Então as duas tabelas que eu vou olhar, essas daqui, ó. P, estou grifando aqui, e não Q. Tá? P e não Q. O E, você só tem que tomar cuidado. O E, ele só é verdadeiro, é o contrário do O, tá? O O a gente só analisa quando é falso, quando os dois é falso. E o E só é verdadeiro quando os dois é verdade. Então, A e B só acontece quando esse é V, V implica V. Qualquer uma outra situação, se não está dentro, algum deles for falso, a aplicação é falsa. Tem que estar nos dois, é o E. Lembra disso, é A e B. Entendeu? Então aqui, ó, na primeira linha eu tenho V e F. Já lascou, que é F. Tá diferente. V e V, opa, os dois verdade, então aqui é valor verdade. F, e tem F, ó, no E já era. Esses dois aqui tem F. Então aqui é FF. Beleza? Esse é o vermelhinho. Agora eu vou fazer o verdinho, que é esse daqui do lado. Não P, E, Q. Não P, E, Q. Mesma coisa, tá? Só que aí eu tô olhando, não P agora é essa tabelinha ó, que eu tô desenhando com vocês. Não P e Q, beleza? Não P e Q, vamos olhar. Só é falso quando os dois, todos os outros casos é falso. Vamos olhar só quando é verdade. Quando é verdade aqui, ó, tem que ter valor V. VF já era, não vale. VV. Você viu como é que eu olhei para ir mais rápido? O resto, ó, tudo vai ter um F pelo menos. Tem F é falso, né, o E. Então só nessa linha aqui que é verdade. O resto é tudo falso. Tudo falso, tudo falso. Beleza? Vamos torcer aí para no final dar certo. Era para dar certo. Eu espero que seja esse o caso correto. Para não ficar escrevendo tudo, ó, eu só faço o vermelhinho ou, que era a nossa afirmação lá, o verdinho. Né? Eu tô falando o ou, aí o ou é meio que ao contrário, lembra? Ó? Opa, deixa eu fazer ele aqui com pretinho. O ou, A ou B, né, que é esse símbolo para cima, ele só é falso quando os dois são falsos. Contrário lá do E, né? Então, isso significa que todas as outras situações são verdadeiras. É o oposto. Então, nesse caso, eu só vou buscar quando os dois têm F. Né? FF aqui, FF aqui. Tá certo? FF aqui, FF aqui. Então, esses dois aqui ó, são falsos. Ah, e o resto? Não precisa nem esquentar a cabeça, é tudo V. Um dos dois vai acontecer, né? Aí é o tanto faz. Opa, agora olha só que legal. Essa tabela, aqui é F, aqui é F. Aqui é V, aqui é V, aqui é V, aqui é V. As duas tabelas são equivalentes, elas têm a mesma coisa. Quando uma é F, a outra é F, quando uma é V, a outra é V. Portanto, essa daqui é a resposta correta. Beleza? Vamos lá para o 6 agora, né? 6 a gente começa com conjuntos e ele pede quantas afirmações verdadeiras nós temos aí no 6, né? Deixa eu ver aqui do 6, e aí o que a gente vai pensar? Assim, gente, tem que tomar um cuidado, tá? Porque para a gente pensar se a afirmação é verdadeira na matemática, a gente vai, obviamente, tentar achar um contra-exemplo para mostrar que ela
ao invés de ser verdadeira, né, eu quero mostrar que ela é falsa, tá? E é isso que dá um certo trabalho aqui, mas a gente tenta caçar um exemplo falso e a gente chega que ela na verdade não é falsa, ela é verdadeira, tá? Vamos lá, como é que eu vejo isso? Então, primeiro aqui a gente tem dois conjuntos quaisquer, A e B, e aqui eu sempre gosto de ler essa ideia do contido. Lembra que o contido é tipo um subconjunto, tá, gente? Ó, só para quem não lembra, eu vou fazer um C, eu vou fazer um D contido nele, tá? O D está dentro, isso que significa, ó, todo elemento de D faz parte do C grandão. Então eu posso escrever que o D está contido, um C maior aí, no Czinho pequeno. Deixa eu chamar uma outra letra isso aqui só para vocês não confundirem. O. Está contido no O. E se eu ler da direita para a esquerda, é a mesma coisa que eu fazer assim. Que o O contém, né, que a gente fala, contém a C esquerda, mas é a mesma coisa do contido, tá? O conjunto D. Então, a mesma, é tipo x maior que 2, 2 menor que x, entendeu? É a mesma coisa. Então aqui, ó, na verdade, essa afirmação 1, ela está falando que o vazio, lê da direita para a esquerda, está contido no A menos B. Gente, o vazio é meio que uma coisa assim legal. A gente não consegue verificar o vazio. Se você tem uma sala cheia de gente, se você tira todo mundo, sobra quem? Sobra ninguém. Se sobra ninguém, tá o vazio lá dentro. Então a gente fala que o vazio sempre está contido em tudo. Então isso daqui é automaticamente verdadeiro, tá? Primeiro. Né? Esse exemplo é legal, ele dá uma confusãozinha na cabeça da gente. Mas vamos lá. O 2 ele fala que A menos B união com A intersecção com C dá o próprio conjunto A. Vamos ver que isso daqui é verdade, né? Como é que eu posso tentar ou criar algum caso que não seja? Eu vou representar com os diagramas, tá, gente? Isso daqui no 2. Como é que eu faço? Deixa eu fazer aqui embaixo com o diagrama bonitinho. Só que assim, é meio óbvio se eu pensar aqui no 2, na afirmação 2, eu pensar nela como com os diagramas sendo assim, ó, A e B, né, se entrelaçando. Aí é fácil você perceber, ó, o A menos B seria exatamente o que eu vou fazer aqui de azulzinho, tá? A intersecção com B é o que está no meio, ó, o vermelhinho. E é claro que se você une esses dois pedaços que eu fiz, eu vou ter o próprio conjunto A. Então esse daqui não funcionou. Só que os conjuntos, ou ele está assim, ou ele pode estar separado. Tá certo? A princípio, você poderia também fazer um dentro do outro, né? Mas mesmo nesse caso, ainda dá certo. Quer ver? Ó? O A separado do B. A menos B, quem que dá? Fica o próprio A. Estou vendo aquela afirmação. Aí a intersecção com B não tem intersecção. A intersecção é vazia. Só sobra quem no conjunto? Só sobra o A. Tá vendo? Você não consegue achar um contra-exemplo. Então isso daqui é sempre automaticamente verdadeiro. O último caso que você pode analisar é se ele tivesse assim, ó. Eu vou fazer até o A maior aqui. Ou ao contrário também, tá? Um dentro do outro. Seria um A aqui assim grandão e o B lá dentro, ó. Tá vendo? O B contido no A. Se você faz o A menos B, ele ficaria aqui, ó. Essa parte. É o A sem o B, né? A menos B. A intersecção do A com B, aí dá o próprio conjunto B, ó. E aí se você une esses dois pedacinhos, você resolve ele assim. Dá para resolver assim ou com tabela verdade, tá? Tanto faz. Então esse daqui também é verdadeiro, tá certo? Da mesma forma, a gente conclui que o 4 é verdadeiro. Eu já vou fazer o 4, que é outro de diagraminha bonitinho, né? Que A menos B está sempre contido na união dos dois. Então, eu vou usar o mesmo desenho, né? Por isso que eu já queria fazer aqui. Eu posso usar, porque o azulzinho é o A menos B que a gente estava fazendo. União é uma das bolas, né? Tem que estar dentro de uma das bolas. Ó, os três que eu fiz, gente. A menos B, né? Quando você olha só o azulzinho, ele já está dentro dessa parte do A. Não tem como você fugir, ele tem que estar no A, né? E aqui, ó, ele também tem que estar. Então, não tem jeito, você não consegue fugir. Uma outra forma de você verificar é que A menos B
ela vai dar sempre o A, porque ele tem que pertencer a esse elemento. E a união, lembra que é o tanto faz, né? Um dos dois tem que ser verdade para o valor verdade. Então aqui, ó, o V, necessariamente um elemento daqui vai estar aqui. No máximo que você pode ter é o vazio, essa subtração ser vazia. Só que é vazio, como está contido em tudo, automaticamente ela é verdadeira. Bom, então seriam 3, né? Só que vamos analisar a 3. E a 3 é onde que mora o problema na nossa cabeça, né? Porque a 3 eu tenho que mostrar que isso é falso, não que isso é verdadeiro, tá? E dá um certo trabalhinho, mas vamos fazer os desenhos, que nem eu estou mostrando aqui para vocês. Como é que eu faço assim para ver que o A menos B não está contido em A? Se você fazer o primeiro desenho ali, não vai dar certo, mas o segundo é o que contraria essa afirmação. Então, se você faz A menos B, que é o azulzinho, você tem só o A, concorda? Você não tirou ninguém, porque não tem intersecção. Agora, esse A aqui, ele está contido? Ele está dentro do B? Não, né? Portanto, essa afirmação é falsa. Quantas que a gente tem aí que satisfaz essa questão? São 3, né? Então, a resposta lá era 3. Fechou? Vamos aí para 7. Pergunta 7. Ele tem o vazio, né? Qual dessas afirmações está incorreta? Não é isso? Na 7 que ele pede. A princípio, você tem que verificar uma por vez. Eu vou analisar aqui apenas a que já é a falsa, mas você pode fazer na análise da mesma forma. Como você resolve isso? Por tabela verdade. Você pode imaginar que esse símbolo aqui é o ou e esse do E, dá mais trabalho. Mas esse daqui, deixa eu só comentar esse daqui que é verdadeiro, que ele é muito legalzinho. Ele já é distributivo, é a lei de Morgan, tá? Que a gente fala aí, ó. O A ele distribui, isso é muito legal, o sinal do O. Então ele fica A ou B, E, tá vendo? Ó? A ou B, como se fosse uma distributiva do sinal E, A ou C. Isso vale para os dois. Acho que ele tem a lei do Morgan, né? Para os dois. E aqui também, né? A lei de Morgan. Então eu já sei que esses dois não poderiam ser, entendeu? E isso já é claro. Então eu já tiraria essas duas alternativas por conta da lei de Morgan. Essa daqui também é meio que óbvia que é verdade, porque a união com B, necessário, pode sobrar ou não A. Mas a questão é, quando você faz a intersecção do A com A, alguma coisa de A tem que dar o próprio A. Você entendeu? Você está fazendo a intersecção de um número com um pedaço dele mesmo. Pode ser vazio ou vai sobrar alguma coisa dele necessariamente. Então, isso daqui também já não é. Certo? Você poderia ficar entre essas duas. Essa daqui também é clara que é verdadeira. Então já dava para responder só assim, tá? Sem fazer o contra-exemplo que eu vou mostrar. Essa daqui é clara que é verdadeira porque a intersecção com vazio dá vazio, tá, gente? E B unido com nada dá o próprio B. Então isso daqui também automaticamente é verdade, você já saberia a resposta. Mas vamos mostrar que o de baixo aqui, na verdade, ele é falso, esse nosso coleguinha, né? Ele não é verdadeiro. Como é que eu mostro que ele é falso? Tem que ver um contra-exemplo. Então, vamos lá. Eu vou montar um B aqui, ó. Tá vendo? E a falsidade dele é com intersecção mesmo, tá? Então, vamos fazer aqui a intersecção. Uma intersecção com A. Como é que funciona, né? Eu tenho que ir de dentro. B menos A, eu vou construir primeiro esse, ó. B menos A. Quem que é o B menos A? É o que eu fiz de azulzinho. É o que está no B e não está no A. Tem que tirar o pedacinho aí da intersecção. Isso intersecção com o próprio B. Então daria exatamente esse pedacinho aqui, ó, que eu estou simplificando. Ele não conta aquele pedacinho que está no A. Então, tudo que eu acabei de marcar ali, em azul, é exatamente esse cara aqui, ó, inteiro, ó, que eu fiz para vocês, tá? E agora, qual que é a última afirmação? O B menos esse pedaço. Bom, o B é o inteiro aí, é o preto grandão. Se você faz o B menos esse pedaço que a gente tem, ele vai ficar, qual pedaço é o que sobra? Eu vou até fazer essa questão aqui ó, de novo, para você entender. O B era o grandão. Tudo que é azul, a gente acabou de ver que era isso daqui, ó. Né, ó, o que eu estou fazendo aqui, tentando fazer aqui por dentro dele.
que eu tenho? Se eu faço B menos esse pedaço azul, só vai sobrar esse pedacinho aqui, ó, que era a intersecção, né, que tinha aqui no meio. Só sobrou esse. Esse pedacinho é igual ao A inteiro? Não, é só um pedaço, né? Como ele não é igual ao A inteiro, portanto, isso aqui está incorreto, não vale. Então, essa é a nossa alternativa correta, que está incorreta. Sempre dá um bug, né, nessas coisas, isso aqui é legal. Opa, deixa eu carregar aqui o computador, enquanto isso vamos descendo. Gente, tem que colocar o computador para carregar também, ó. As coisas, tipo live, né, quando a gente grava, fica assim, ó. As coisas vão meio que diretas, não tem jeito, não dá para fugir. Tá? Bom, ó, aqui na 8, como é que funciona? Esse aqui é um exercício clássico, tá? Que você tem um pessoal que estuda inglês, sempre quando tem duas, eu gosto de já começar isso daqui. Você vê isso daqui, faz esse quadradão, ó, grandão, que vai representar os dois conjuntos, um retângulo, né, perdão. Aqui, que vai representar os dois juntos. A gente tem 782 alunos, e é importante, eu sempre marco o negócio, quantos elementos tem dentro daqui, desse pedaço, fora do conjunto, para vocês não se confundirem. Então, não marco dentro, porque dentro, ó, eu vou simplificar para o pessoal que estuda inglês, eu vou fazer uma bolinha. Nossa, a bolinha ficou feia aqui, né? Eu tenho até as fitas ali, mas ainda estamos aprendendo, né, gente, usar isso aqui. Opa, inglês, vou fazer com I, pessoal que estuda inglês, certo? E aqui, ó, eu vou marcar o pessoal que estuda francês, F, beleza? Percebam que eu tenho 4 pedacinhos aqui dentro. Quem está fora, quem não estuda nem inglês e nem francês, quem está só nesse pedacinho, ó, tá vendo que eu vou deixar reservado, que nem o que eu fiz ali em cima do azulzinho, é só quem estuda apenas inglês. Quem está aqui no meio, quem estuda inglês e francês, quem está aqui fora, quem estuda só francês, tá? E aí, como é que a gente vai resolver isso daqui? Eu sempre vou do pedacinho menor para o maior. Eu gosto, ó, o pessoal que estuda inglês são 535. Se você quer marcar isso, a gente marca aqui do lado. Eu vou fazer até com uma espessura aqui menor. 535. Não marco lá dentro, entre parênteses. Senão você erra. Quando tem 3, então, você vai errar. 240 estudam francês, tá? Essas duas coisas assim, você não erra. Que esse 535 está falando que a bolinha é inteira, tá certo? Para eu não errar. Vamos começar a completar isso daqui. Começo sempre pela intersecção. Ele falou que em ambas são 75, sempre pelo menor pedaço, tá, gente? Então aqui no meio a gente tem 75, que é esse pedacinho que eu fiz em vermelho. Agora, quantas pessoas estudam apenas inglês? Basta você fazer 535, que é todo mundo que estuda inglês, e tirar do pessoal que estuda francês também. Então seria 535 menos 75. Isso dá 460. Então nesse pedaço, ó, que eu fiz aqui, tem 460 pessoas. E aí com o francês, né, também você tem que olhar aqui do lado. Deixa eu tirar essas coisas que eu acho que atrapalhou aí, em vez de ajudar. 460, tá? Seria todo esse pedaço aqui, ó, só quem estuda inglês. Agora, só quem estuda francês, ó, é essa parte, é 240 menos 75, que dá 165. Agora, o que o exercício está querendo descobrir é quantos que estão aqui fora. Quantos que não estudam nenhum e nem outro, né? Como é que eu faço para descobrir esse daqui, ó, que seria um amarelinho, essa parte que eu estou fazendo por fora? Eu sei que a soma dele, desse amarelinho, mais o que está lá no meio, né, que seriam uns 75, que estudam os dois, mais 460, quem estuda só inglês e quem estuda somente francês, isso daqui tem que ser igual aos 782, tá? E aí virou uma equaçãozinha de primeiro grau, né, pessoal? Então, x, só passar para o outro lado, né, subtrair isso daí. Aí fica 782 menos 165 menos 460 menos 75. Isso aí dá 82, tá? São 82 pessoas que estudam os dois, portanto, essa parte aqui, ó.
na questão 8. Fechou? Tá acabando. Vamos lá. Para te arrumar direitinho, esse primeiro aqui do A união B igual a união C implica B igual a C, tem uma forma mais fácil, né? Por isso que eu vou fazer aqui de novo. O truque é assim, eu vou tentar ver que essas afirmações são falsas. Primeiro você tenta ver que elas todas são verdades e vai dar uma dor de cabeça. Ou faz pela tabela verdade, tá? E você vai ver que claramente isso é falso. Mas a gente tenta buscar um contra-exemplo. O truque para a gente caçar os contra-exemplos aqui é fazer o C igual a vazio, um desses dois, o C ou o B. Tá? Então, esse é o truque desse negócio. Eu vou fazer basicamente todos os casos, eu vou adotar como se o C for vazio. Ele está falando que isso vale para todo mundo, então tem que valer também para o vazio, concorda? E aqui que vem a charada, aí eu consigo matar o problema, sem necessariamente resolver por diagrama. O diagrama fica mais difícil ainda você tentar ver isso. Ó, a união B igual a união com vazio. Isso aqui eu sei que é verdade, né? Lembra que a gente está tentando negar uma implicação? E para negar a implicação, o que tem que acontecer? Isso aqui tem que ser verdade e esse negócio tem que ser falso. Aí eu chego numa falsidade, ou seja, o B tem que ser diferente de vazio, né? Isso daqui, ó, o que a gente chega? A união B tem que ser igual ao A, porque A unido com vazio dá o A, certo? Bom, a união B tem que ser igual ao A. A união B tem que ser igual ao A. Então, isso significa o B, tá? Não necessariamente que o B é um vazio. Se o B fosse vazio, isso era verdade. Só que o B pode estar contido dentro do A. Isso implica apenas que o B está contido dentro do A. Porque veja, agora aqui eu vou fazer o conjunto só para vocês enxergarem. Se você tem o A aqui e você tem o B lá dentro, opa, deixa eu diminuir aqui a cor, o tamanho aqui. Se você tem o A e você tem o B lá dentro, ó, tá vendo? Eu tenho o A por fora e eu tenho o B lá dentro. Então a união B vai dar todo o A, ó, todo esse cara que está lá dentro. Então significa apenas que o B está contido em um A. Então essa é a nossa primeira afirmação, ou seja, o B vai ter gente. Não precisa ser necessariamente vazio. Então isso aqui é falso. A primeira questão. A segunda vai ser pelo mesmo motivo, tá? Então vamos lá. Estou adotando. Então vai ficar a união B, tá certo? Igual a união com vazio. Estou imaginando que o B é vazio. Então vou ficar a união B igual a. E isso aqui implica que o B está contido em A. E não, por isso que ela vai ser falsa, né? Que eu vou fazer um F assim, azulzinho. E não que o B está contido em C. Aliás, se o C é vazio, nada pode estar contido dentro do vazio, né? Portanto, essa afirmação já seria falsa por conta disso. E a última? A última, aí veja, ele falou que isso é não vazio, né? Mas se o C for vazio, aí claramente isso daqui, ó, eu tenho uma condição, aí só que você tem que me exibir alguém que a união B seja igual à união C, tá certo? Quem é esse cara? Basta eu pegar esse conjunto dessa forma, ó. Se eu pego A, aqui, o B dentro do A, tá? E o C sendo vazio. O que acontece nessa situação? A união B vai dar o próprio A, que a gente tem aqui, né? A união B vai dar o próprio A, que aí no caso, o A unido com vazio dá o próprio A. Então, a afirmação ali é verdadeira e a intersecção, claramente, B intersecção com vazio, B intersecção com C vai ser vazio. E ele falou que não era vazio, portanto isso aqui também é falso. Acabei de dar os 3 contra-exemplos, então todas as afirmações aqui são falsas. Sinto muito para quem tinha esperança aí, tá bom? E o 10, gente? O 10 ele tem uma pegadinha, né? Uma coisa aqui, um detalhe para você entender, que é do que o pessoal sempre confunde, do símbolo do pertence e do contido. Eu gosto de imaginar o pertence assim, ó.
Eu vou pegar um conjunto aqui para vocês entenderem essa diferença. Pertence significa que é um membro, é um cara que está aqui dentro. E eu vou escrever 3 elementos, ó, tipo, dentro desse conjunto A, B, C. De tal forma que eu posso escrever isso aqui sem problema. O A pertence a A, o B pertence a A, e o elemento C pertence a A. Sem problema, faz parte. Só que eu posso pegar alguns números isoladamente. Eu vou pegar de propósito, eu vou criar um outro conjuntinho aqui dentro com apenas o A e o B. É um conjunto novo, tá? Como que eu escrevo isso? Aí eu posso escrever assim, ó, que o A e o B pertencem a esse conjunto A. Porque eu não estou falando só o A ou só o B, eu estou falando que é o A e o B junto que pertence a esse conjunto, tá certo? E essa é a questão que normalmente o pessoal confunde. Contidos são todos os caras que estão aqui, são todos os subconjuntos, né, que a gente fala, que a gente pode, eles vão estar contidos aqui dentro. E aí, como que eu posso escrever isso? Né? Ou seja, se eu tivesse o A e o B, aí eu gosto de transformar isso daqui para ficar mais fácil para você entender, até quando você for fazer um concurso. Imagina que o contido é como se ele fosse uma distributiva do sinal de pertence. Ou seja, para você verificar que um conjunto está contido no outro, todo mundo desse outro conjunto, no caso aqui do AB, tem que pertencer, tem que ser membro do A. Esse é o truque. Então, como é que eu vejo aqui primeiro se o A satisfaz aqui essa condição? Eu tenho que ver se o A pertence a A. Isso aqui é verdade, certo? Acabei de desenhar. Como é que eu vejo se o outro, por exemplo, é verdade? Ó, tem que distribuir. Vamos lá. Distribui para todo mundo. O B pertence ao A. Isso é verdade. O B é um membro. Ele está lá dentro, é verdade. Então, isso daqui é verdade. Entenderam? É assim que a gente vê o contido. Então, isso daqui está realmente contido. Agora, agora eu vou colocar um que normalmente o pessoal acaba se confundindo. Se eu falasse assim, ó, o A, o C, o unitário de A e B, ou seja, um conjunto formado por apenas A e B, e vamos colocar aqui o unitário de C. Se você entender esse exemplo aqui que eu estou fazendo, aí pronto, já matou toda a charada. Então vamos ver, para o contido ser verdade, lembra que eu tenho que distribuir. Então eu vou ver esse daqui, o A pertence a, é o primeiro membro que eu estou olhando. Isso aqui é verdade, o A é um membro, ó, tá aqui. O C pertence a, o C. C pertence a, isso aqui é verdade, tá aqui, ó. Né? O A e o B pertencem a, o A e o B como conjunto à parte, certo? Nesse caso, o A e B como conjunto à parte está lá. E o C pertence a, só o C ele está falando. Seria uma bolinha com um C apenas. Esse cara pertence a? Não. Ele não está lá dentro. Ele não pertence a. Para ele pertencer a, eu teria que fazer um novo conjuntinho aqui, ó, isolado, o C isolado lá dentro. Tá vendo? Não o C, tipo, podendo interagir com os outros. Tinha que ser o C cercado lá. Como não tem esse caso, portanto, isso daqui não está contido. Tem um caso que falha. Então, só toma cuidado com isso. Aí você consegue resolver a 10 aí facilmente. Mas esse detalhezinho, né, digamos assim, o pessoal normalmente tem dificuldade, tá? Então, vamos lá. Vamos para a primeira afirmativa. O A pertence a esse conjunto do A e o unitário do A? O A faz parte de algum membro aqui? Ele está aqui, ó, né, o A. Então, o A pertence realmente a esse conjunto, certo? Esse conjunto aqui que ele está marcando é esse daqui, ó, do exercício. Ele tem o A e ele tem uma ilhinha com A isolado. Tá certo? Esse é o conjunto, digamos, aí do nosso exercício. Deixa eu fazer ele um pouquinho mais bonitinho aqui, para o pessoal entender melhor. Você tem um conjunto aqui, você tem o A, e lá embaixo você tem o A isolado, numa ilha só dele. Tá, então ali o A pode interagir com os outros, e aqui você tem o A isolado. Como o próprio A faz parte, então essa primeira afirmativa é verdade. Vejam que os elementos desse conjunto, né, seria o A pertence a A e o unitário do A
também está aqui dentro, que é o que eu fiz azulzinho, né? Deixa eu escrever ele aqui, ó, para vocês. Seria esse carinha aqui, tá? Bom, vamos ver o outro. O unitário do A está contido. Para você olhar o contido, lembra que eu falei, ó? Você tem que olhar para todo mundo que está dentro. Ou seja, essa pergunta para ver o contido, eu vou até escrever ela aqui embaixo, a 2, ó, que ali está muito pequenininho. Ele está querendo verificar se o unitário do A está contido nesse conjunto. Esse daqui é o conjunto A, né, nesse caso. Não o outro ali do lado que eu fiz para explicar. Então, como é que eu verifico se esse cara está contido realmente? Eu tenho que olhar lá para dentro. Lembra que o contido é uma distributiva, né? Ele tem que olhar todo mundo que está lá dentro. O A pertence a A? Isso aqui é verdade, né? A gente está verificado isso daqui aqui. Portanto, isso A está contido. Isso aqui é verdade. Tem valor V. Vamos analisar 3. O vazio está contido em tudo. Não precisa nem analisar. Apareceu vazio, gente? Só escreve ele aí, tá? E se o unitário, o vazio isolado, isso daqui é muito estranho para você pensar nela. O vazio isolado pertence aqui ao vazio. Ele está aqui, né, aparecendo, ó, nesse caso. O vazio isolado. Então ele pertence realmente. Mas é estranho, né, se pensar que o vazio pertence a algum conjunto. É estranho, mas tá aí, né? Quem pensou nessa questão foi bem criativa. Beleza? Era isso que a gente tinha. Desculpa aí, o vídeo ficou meio longo. É que tem muitos detalhezinhos, né? Se precisar de mais alguma parte aí, eu faço pra vocês. Fiquem em paz. Até mais, pessoal.